não pode ser considerado uma escola literária, mas sim um período literário. Por que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que um período literário de transição do realismo naturalismo para o modernismo. Era porque nas escolas anteriores, nas escolas do século XIX, que surgiu, se vocês devem ter estudado algumas delas, que foi romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. Então, nessa fase de transição do realismo naturalismo para o modernismo, neste período entre um e outro, surgiu um movimento que foi chamado de pré-modernismo, como se fosse a preparação para o modernismo no Brasil. Os principais objetivos eram necessidade de transformação nas artes, na temática e na linguagem literária, ruptura com os modos simbolistas e parnasianos. Então, eles queriam romper com esses moldes, quer dizer, com esses modelos simbolistas, que também eram escolas literárias do final do século XIX e as parnasianas também. Aí nesse período assim, final do século XIX. Aí nós temos uma ligação entre, vocês estão vendo o intervalo aí, tá, ó, realismo, naturalismo, o pré-modernismo no meio, ligado-se ao modernismo, e o parnasianismo e o simbolismo que estão entre eles também. Que ao mesmo tempo que surgiu o pré-modernismo, que surgiu no início do século XX, mas essas escolas aí, parnasiana e simbolista, que a simbolista foi a última, ela ainda tinha uma permanência, tinha algumas pessoas que eram adeptos ainda a essas escolas, mas surgiu esses novos escritores com essa nova ideia. Visão geral do contexto: o estado de insatisfação do homem em relação à civilização, em relação à civilização, caminho traçado pelo homem pela humanidade, ruptura com o passado para levá-lo de volta às origens primitivas, estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX, expansão e a industrialização dos países europeus, Primeira Guerra Mundial e início do século XX, que é as transformações na maneira de pensar do homem moderno, que é a ideia do nacionalismo, nazismo, fascismo, comunismo, intensas agitações. Então, vocês estão vendo que neste período era um período bem movimentado, com ideias antagônicas, porque aí, vocês estão vendo aí o nacionalismo, o nazismo e o fascismo, que são que pensam iguais, parecidos, e o comunismo aí, que era ao contrário do que eles pensavam. Contexto histórico, nós temos aí o contexto histórico, é o Brasil. Nós temos aí o movimento histórico brasileiro interferiu na produção literária marcante, a tradição dos valores éticos do século XIX para a nova realidade, que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Aí, ponto de conflito no Brasil do pré-modernismo. Aí está marcando lá em cima, no Amazonas, mas os pontos aí estão bem aí, ó. No Nordeste, aí nesses pontos vermelhos, Bahia, região da Bahia, ali Pernambuco, ali perto do Piauí, e também aí nas regiões aí do Sul, nós estamos vendo pontos de conflitos. Vamos ver. Continuação sobre o contexto da época. O fanatismo religioso do padre Cícero e do Antônio Conselheiro e o cangaço no Nordeste. Esses são pontos que surgiram neste período do início do século XX. Aí nós estamos vendo Padre Cícero, Antônio Conselheiro e o cangaço, que tem aí um cangaceiro. Aí nós temos a revista A Revolta da Vacina e da Chibata no Rio de Janeiro. Também foi um outro ponto também de conflito, que aí também algumas pessoas teve uma revolta da vacina, também teve uma revolta da chibata,
Isso vocês sabem mais do que eu, que vocês estudam história. Isso é bem importante que vocês aprendam, caso caia um tema de redação relacionado à vacina, você pode aí introduzir com a revolta da vacina. E essa revolta da vacina, ela é referenciada nas obras aqui. As greves operárias em São Paulo, a foto da primeira greve no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, vocês estão vendo que foi em 1917, uma greve geral, que as greves começaram, não foi da agora. Aí nós temos a Guerra do Contestado, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, que eu disse que é ali no sul do país. A política dirigida pela oligarquia, vocês estão vendo aí, um homem puxando um burro, alguém como se fossem os grandes coronéis de terra, os oligárquicos, eles tinham muitas terras, e aí a política dirigida pela oligarquia. Aí temos aí o nascimento da burguesia urbana e a industrialização e o surgimento do proletariado, que a burguesia ela começou a surgir justamente aí no final do século XIX, século XX. Urbana, quer dizer, as pessoas começaram a morar na cidade. Também começou a surgir as indústrias, comércio e também o proletariado, que são os funcionários, a prole, que vem da palavra prole. Aí a segregação dos negros pós-abolição, que também foi um problema, que os negros foram discriminados, eles não foram nem aceitos como funcionários. Também teve outro fato histórico, a imigração. Os imigrantes italianos vieram para o Brasil, daí desses eventos surgem livros. Aí nós temos as disputas provincianas como existentes do Rio Grande do Sul entre os maragatos e os republicanos. Também nós temos uma radiografia crítica do Brasil. No geral, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social, mostra o Brasil real com seus conflitos políticos, sociais, desmistifica o romantismo e o seu nacionalismo ufanista, portanto, um nacionalismo crítico amargo. É aquele que mostra o Brasil, mas um Brasil de forma crítica. Quando se fala do Brasil de forma crítica, não é mostrar só aquele Brasil de riqueza, de beleza, mas o Brasil que tem fome, que tem racismo, que tem desemprego, que existe os conflitos no Nordeste, os fanatismos religiosos. Então, tudo isso foi mostrado nas obras pré-modernistas. Aí nós temos como característica a ruptura com o passado, principal característica, ruptura com o passado, os atores adotaram inovações, que feria o academicismo. Também aqui isso é mais o regionalismo, a miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante. A literatura de denúncia, quando vai dizer assim, os livros não são em tom de denúncia da realidade brasileira, são em tom. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial, que no caso é o sertão nordestino, caboclos interioranos e a realidade dos subúrbios. Contemporaneidade, a literatura retrata fatos políticos, situação econômica e social contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. As obras são tão parecidas com a realidade que dentro de algumas obras surgem personagens que não é de ficção, personagens reais, como o caso do presidente da República, como falou, do Marechal. Então, tem alguns fatos que aconteceram de fato, como o fanatismo religioso na Bahia, como o Padre Cícero, como o cangaço. Então, quer dizer, são fatos reais, não é como outras obras que contam uma história que você lê e você não tem nada a ver com realidade. E, inclusive, nome de pessoas. Floriano Peixoto foi um presidente do Brasil, e no livro tem o nome de Floriano Peixoto. Também lá
Padre Cícero é uma pessoa que surgiu de verdade. Então, quer dizer, são fatos que... São um livro que parece mais um documentário. Aí nós temos, para refletir, precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Aí esse poema aí é de Carlos Drummond e ele quis mostrar um pouco que esse Brasil que foi escrito pelos pré-modernistas é este Brasil que ele estava escondido. É o Brasil do Nordeste, é o Brasil do subúrbio de São Paulo, do Rio, é o Brasil do litoral de São Paulo, dos que moram na zona rural. Então, os principais autores deste período é Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Então, vocês estão vendo aí alguns nomes. Os nomes mais destacados é Euclides da Cunha, que foi o que lançou o primeiro livro. Monteiro Lobato, que é conhecido demais por vocês, e o Lima Barreto também, que é escritor de algumas obras importantes. E também aí nós temos ainda Graça Aranha e Augusto dos Anjos, que é o que se destacou na poesia. Aí nós temos o Euclides da Cunha, ele trabalhou como engenheiro civil no meio militar, escreveu Os Sertões, pois testemunhou a Guerra de Canudos como correspondente jornalístico. Foi assassinado em duelo pelo amante da esposa. Positivista, florianista e determinista. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, diagnosticando os dois Brasis, rural e sertão. Porque aí o Brasil do Nordeste. Então foi o primeiro a desvendar esse Brasil que era desconhecido por a maioria. Depois nós temos aqui Os Sertões, é uma narrativa da insurreição de um grupo de fanáticos religiosos e não só descreve a sociedade, mas também a geografia, geologia, zoologia plana do sertão brasileiro. O livro é dividido em 3 partes, aprendam bem as partes dele. Aí a primeira parte, que é a terra, a segunda parte é o homem e a terceira parte é a luta. Cuidado para não confundir. Terra, homem, luta. Porque às vezes pode falar de outro nome, mas os nomes são esses: terra, homem e luta. E fala da terra, como é que é a terra do Nordeste. Depois ele fala como é o tipo de homem, um homem forte, corajoso, lutador, e fala das lutas, que ele narra a história dos acontecimentos. Trecho que descreve, aí nós temos ao passo que a caatinga afoga, abrevia-se o olhar. Então ele está falando da parte terra aí. Nós temos o segundo trecho da obra Os Sertões, eu não vou ler para vocês, que então a aula vai ser muito longa. Aí tem aí também uma parte. As principais obras principais dele é Os Sertões, Peru versus Bolívia, Castro Alves e Seu Tempo, Entre os Seringais e Contraste e Confronto. Mas a obra mais importante que merece destaque para nós aí é Os Sertões, que você já sabe que fala da Guerra de Canudos. Nós temos aí Monteiro Lobato, homem de diversas atividades, escritor, editor, relojoeiro, fazendeiro, promotor, industrial, comerciante, professor, adido comercial. Então, ele tinha aí muitas atividades. Aí fala um pouco da vida dele, publica o jornal Estado de São Paulo, o artigo conta a pintora Anita Malfatti, depois não vou falar mais sobre ele, neste assunto aqui. Aí diz o seguinte, ele publica o jornal Estado de São Paulo, o artigo contra a pintora Anita Malfatti, Estopim do Modernismo. A propósito da exposição Malfatti, expressa uma postura agressiva contra as novas tendências artísticas do século XX, que resultará
no seu desligamento dos principais participantes da Semana de Arte Moderna em 1922. Sua crítica acalorada se dá porque ele não admitia a submissão da cultura brasileira às ideias europeias. Daí ser chamado de Policarpo Lobato, porque o Policarpo Quaresma é um personagem que eu vou falar dele daqui a pouco. Aqui a obra dele é o Brasil Caipira, anacrônico, inerne, analfabeto, obtuso. O Temas de Monteiro Lobato, a obra principal dele aí é o Urupês, tem como personagem principal Jeca Tatu, e também nas Cidades Mortas. E você viu que os principais temas que ele fala aí, que ele desenvolve, é isso aí. Mostra a miséria mesmo. Obras principais são muitas, mas aí a Urupês, que está mais em destaque, ideia de Jeca Tatu, Cidades Mortas, Negrinha, O Mundo da Lua, O Macaco que se fez homem, O Choque das Raças, e também tem um monte de nome aí, as obras infantis, que ele escreveu várias histórias, que é o Citu Pica-Pau Amarelo. Lima Barreto é outro que ele viveu intensamente, as contradições do início do século, tornou-se alcoólatra e passa por profundas crises depressivas, sendo internado por 2 vezes, mostra um período retratado do subúrbio carioca, criticando a miséria das favelas e dos cortiços, posiciona-se contra o nacionalismo ufanista, a educação recebida pelas mulheres voltadas para o casamento e a República com seu exagero militarismo. Então você viu que ele foi um crítico, e você vê que até naquele tempo já tinha homem que tomava as dores das mulheres, a forma de submissão como as mulheres foram educadas. Seus personagens são humildes, funcionários públicos, alcoólatras e miseráveis. Sua linguagem é jornalística e até panfletária. A obra principal dele é essa aí, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é a obra que ele garante notoriedade. O Brasil da marginalização urbana. O negro, o funcionário público e o alcoólatra. Então, aí são os personagens principais. Ele retratava o subúrbio do Rio de Janeiro. Então, você viu que nós já vimos 3 nomes importantes. Euclides da Cunha retratou o Nordeste brasileiro. Monteiro Lobato retratou São Paulo, ali, o interior de São Paulo, que é mais o litoral de São Paulo, que eu acho, e perto ali das margens do rio Paraíba. E já o Lima Barreto, ele falava única e exclusivamente do subúrbio do Rio de Janeiro, das periferias. E aí os principais personagens dele eram o negro, o funcionário público e os alcoólatras. As principais obras dele são muitas. Nós temos aí romance, Recordações do escrivão de Isaías Caminha, tematiza o preconceito racial e critica o jornalismo carioca. Triste Fim de Policarpo Quaresma, inicialmente publicada em folhetins. Vida e Morte de M. Gonzaga Sá, Clara dos Anjos, conta histórias de sonhos, sátiras políticas, Os Brusundangas, e ainda tem essas obras aí também que são humorísticas. Aí nós temos o Graça Aranha. Graça Aranha foi juiz no Maranhão e no Espírito Santo. Participou do movimento modernista como doutrinador. Não é considerado modernista porque sua única obra modernista, A Viagem Maravilhosa, é feita em um estilo extremamente artificial. Morreu logo antes de publicar sua autobiografia, O Meu Próprio Romance, em 1931. As principais obras dele, a obra dele mais importante aí, que mais conhecida é Canaã. Também tem Estética da Vida, Espírito Moderno e Viagem Maravilhosa. Canaã fala do retirante, porque quem já leu a Bíblia sabe que Canaã é a terra prometida. Então, no caso aí, ele está falando dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil, provavelmente para
na esperança de ter uma terra prometida de enriquecimento, que eles vão ter muita coisa aqui no Brasil. Então, por isso o nome Canaã. Aí nós temos o Augusto dos Anjos, que é outro escritor, formou-se em Direito e foi sempre professor de literatura, publicou apenas um único livro de poesia, Eu. Sua obra é cientificista, profundamente pessimista, trabalhou assim como parnasiana e simbolistas, com sonetos e versos decassílabos. Então, lembra, o escritor, o único poeta que tem no período aí do pré-modernismo é Augusto dos Anjos. Aprenda isso, Augusto dos Anjos. Ele escreveu uma única poesia chamada Eu. Sua visão de mundo é a interrogação do mistério e da existência e de estar no mundo. Marca-se essa nova vertente poética. Constância da morte, desintegração e os vermes. Ele usava muito termos científicos. As passagens dos séculos me assombram. Para onde irá a corrente minha sombra? Neste cavalo de eletricidade, quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Sua visão da morte com o fim e o linguajar e os termos usados por muitos são considerados como sendo de mau gosto, mas caracteriza sua poesia como único na literatura brasileira. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Bem forte as poesias dele. Aí tem os versos íntimos, que é dele, ó. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre férias sente inevitável necessidade de também fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. Beija, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se ninguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão via que te afaga e escarra nessa boca que te veja. Olha a coisa terrível. A poesia dele é bem... analisa o texto e discuta as principais características temáticas. Por último, propor a pesquisa. Bom, gente, terminamos a nossa aula por aqui. Vocês viram, eu vou mostrar para vocês os principais nomes que vocês não podem esquecer. Augusto dos Anjos, o poético, o único poeta, Augusto dos Anjos. Aí nós temos aí Graça Aranha, que foi um escritor, autor da Canaã. Também ele participou da Semana de Arte Moderna. Vimos aí Lima Barreto, que falava do subúrbio, o livro principal é Três Filhos de Policarpo Quaresma. Lima Barreto. Talvez o maior escritor dessas obras aí é Lima Barreto. Aí nós temos Monteiro Lobato. Aí nós temos Monteiro Lobato. E o outro que nós temos é o... Além do Monteiro Lobato, nós temos Euclides da Cunha, que foi o primeiro nome, que tem um resumo, que é daquela obra Os Sertões. Aí Euclides da Cunha. Então, gente, é esse. Na aula foi um pouco longa. Eu dei uma estudada no livro de vocês, porque a prova é sobre o pré-modernismo e aquelas partes de coesão que também tem no livro de vocês alguma coisa. Só isso. Bom dia para todos.